Domingo, 2 de abril, foi o Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo. A data foi criada para que mais pessoas possam compreender o que é o transtorno do espectro autista. E assim também, quanto mais pessoas conhecessem sobre o assunto, menor seja então o preconceito. Os sinais do transtorno aparecem na infância e podem persistir também na adolescência, na fase adulta. Mas o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar é imprescindível desde os primeiros anos de vida. Para explicar melhor sobre esse assunto, eu recebo agora a pediatra Marina Medeiros, especialista, em psicologia do desenvolvimento, do comportamento, Seja bem-vinda ao Ver Mais. Obrigada. Então, doutora, conta pra gente, assim, vamos do princípio. Quais são as características do autismo? Bom, para eu poder dizer que uma criança está no espectro autista, eu tenho que obrigatoriamente ter duas coisas alteradas, Que é a linguagem e a socialização dessa criança, e eu também preciso ter um comportamento bastante restrito e repetitivo também, tá? Mas assim, traduzindo, na prática, o que a gente observa? Com mais frequência, porque é um espectro, os sintomas são muito diferentes, mas com mais frequência a gente vê aquela criança ali ao redor de 1 ano, que na idade de vir as primeiras palavrinhas elas não vêm. Que a gente chama ela pelo nome, ela não responde, ela não entende o que é com ela, que ela não usa os gestos, então ela não bate palma, não manda beijo, não dá tchau. Essa criança pode ter dificuldade na hora de se alimentar, ela pode ter uma alimentação muito restrita, sempre as mesmas coisas, tá? Então a gente começa a observar isso, uma criança que não sorri em resposta ao nosso sorriso, que não obedece ordens simples. Quando a gente começa a observar isso, normalmente ali ao redor de 1 ano de idade, às vezes um pouco antes, um pouco depois, é quando acende uma luzinha. Opa, será que tem alguma coisa aí? E os pais conseguem diagnosticar ou sempre é necessário o acompanhamento de um profissional, a presença de um profissional? Os pais têm um papel fundamental, que é o de desconfiar. Eu sempre digo isso, assim, o que os pais relatam pra gente no consultório é muito, muito, muito importante e a gente sempre leva muito em consideração. Porque é o pai e a mãe que tá ali com aquela criança todo dia observando ela. Então, tudo que eles trazem é muito importante. O papel deles é de ficar com a pulga atrás da orelha, É de pegar e sentar no consultório e dizer, eu estou incomodado com uma coisa, devia estar fazendo isso, porque não está fazendo. Daí a gente, que é profissional, que foi treinado para isso, vai prestar uma atenção muito grande nessa criança em todos os aspectos do desenvolvimento dela, para ver se realmente tem motivo para a gente estar preocupado com o desenvolvimento ou não. Hoje já existe uma rede de acompanhamento de autistas, porque na verdade é uma equipe multidisciplinar, Não é só a fonoaudióloga ou só a pediatra. De que forma essa equipe trabalha junto e pode ajudar esse autista a ter uma qualidade de vida, vir a estudar, a entrar no mercado de trabalho depois de adulto? Eu sempre repito muito isso. O diagnóstico ele não precisa ser precoce, a intervenção sim. Então, assim, se vai fechar um critério diagnóstico para autismo ou se não vai, tudo bem, a gente tem tempo para ver isso com calma, mas a desconfiança e procurar por essa equipe para ajudar essas crianças, isso a gente não pode perder tempo. Por quê? Quanto menor a criança, mais plasticidade neuronal ela tem. Quando a gente quer aprender uma língua, não é mais fácil a gente fazer isso quando é mais jovem? Então, esses neurônios da criança, quanto mais jovens eles são, mais facilmente eles conseguem se adaptar a novos aprendizados. Se, desde muito cedo, eu conto com o apoio de uma fonoaudióloga, de um terapeuta ocupacional, de uma psicóloga, do neuropediatra e do pediatra, eu vou conseguir ajudar essa criança a superar muitas dificuldades. Isso vai ser fundamental para ela ter um futuro muito prazeroso. Engraçado que hoje em dia a gente tem adultos já se percebendo autistas, Que cresceram aí, tiveram a sua infância, adolescência e hoje se percebem autistas, Porque tem graus, é isso. Por isso que talvez ele só percebe quando já é adulto? Isso. A gente fala em níveis de apoio, Então a gente tem o nível 1, 2 e 3, dependendo da quantidade de apoio que aquele indivíduo, criança ou adulto, precisa para conseguir funcionar de forma prazerosa no dia a dia. Antigamente, a gente ainda não tinha um olhar assim tão atento ao desenvolvimento infantil. Então, quando a gente tinha uma criança que se desenvolvia com uma ou outra dificuldade, aquilo acabava passando, não tinha diagnóstico, aos trancos e barrancos ia, Às vezes uma dificuldade escolar, um comportamento mais temperamental, não se tinha um nome para aquilo.
essas crianças de antigamente, que hoje em dia, né, com esse olhar muito mais detalhista que a gente tem para o desenvolvimento infantil, elas param e conseguem ver que elas, na verdade, tinham um nível de suporte muito leve de autismo que não foi diagnosticado. Ainda bem que a gente está mudando isso. Que bom. Temos profissionais hoje também, há medicamentos que auxiliam no caso do autista? Existem medicamentos que podem ser úteis em determinadas fases. Por exemplo, para algumas crianças no espectro, elas podem passar por fases de comportamento muito difícil, de muita agitação, às vezes de muita irritação. Então, algumas medicações nestes períodos específicos podem facilitar, né? Até facilitar com que os terapeutas consigam trabalhar melhor com aquela criança. De forma geral, a gente não tem um remédio para tratar, isso não existe. Mas dependendo do desafio que aquela criança está enfrentando naquele momento, a gente pode sim usar algumas medicações para facilitar a vida. Que bom. Para finalizar, doutora, acho que importantíssimo. Eu ouvi, né, por conta também do domingo, do Dia Mundial de Conscientização, o depoimento de uma mãe, casualmente amiga minha, que tem um garotinho autista, e ela fez um grande desabafo, né? Acho que também esse momento também serve para isso. E ela relatou assim, da dificuldade ainda das pessoas enxergarem o autista, né? Enfim, às vezes a criança tem uma crise, tem um momento que está ali irritada, né? Ela não está bem naquele ambiente. Ou até questão na escola, a visão dos outros pais, das outras crianças, né? Nem das crianças, dos pais mesmo, né? Em relação àquela criança. Hoje, como é que as pessoas podem agir? Como é que elas podem ajudar? Como é que elas podem ser solidárias com aquela família, com aquela criança, às vezes, no momento que ela não está legal, né? Porque a família também quer aproveitar, né? Ela quer, às vezes, passear no shopping, ela quer aproveitar uma programação de Páscoa, né? Como é que as pessoas podem agir? Talvez as pessoas não saibam disso e acho que você, mais que ninguém, pode dar essa dica. Eu acompanho muitas famílias, né, no espectro e realmente elas têm muitos momentos de angústia ainda no dia a dia. Eu acho que a primeira coisa que a gente pode fazer é acabar com essa história de que hoje em dia tudo é autismo, de que é falta de educação e de que é falta de limite. Não é assim. Quanto mais a gente parar e tentar compreender e olhar com carinho, melhor vai ser. A gente precisa educar as nossas crianças desde pequenininha a conviverem com esses aspectos diferentes que porventura o coleguinha pode ter, com muita paciência e com muito acolhimento. No momento de crise, se eu tenho uma criança que está tendo uma crise no mercado ou no shopping, a gente olhar com carinho, né? Às vezes a gente não precisa fazer nada, o simplesmente não olhar julgando essa família ou criticando já vai ajudar muito. Muito obrigada pela entrevista, muito obrigada mesmo pelas informações. Eu que agradeço.